Olá, bem-vindos a mais um programa Quebrando Paradigmas. Eu sou Jean Apolidório, estamos aqui na WC Channel e hoje eu vou convidar meu amigo Adelson Coelho. Adelson é professor, empresário e agora está iniciando sua carreira na área política. Bem-vindo, Adelson. Boa noite, Jean. Boa noite, Adelson. Fique à vontade. É um grande prazer aqui participar desse seu programa. É uma honra para mim. Acho que a gente tem muito para dividir e eu acredito que um momento como esse, de compartilhar experiências e histórias, é bastante importante na mídia brasileira. Bem, esse é o coração do programa, né? Compartilhar experiências. Inclusive o convite, ele é exatamente esse, né? Convidar você aqui é um prazer também para a gente, de ter uma pessoa com experiências tão distintas e ao mesmo tempo diversas histórias de sucesso ao longo da carreira. E aproveitando o gancho, vamos começar a falar um pouco dessa história, né? Gostaria que você falasse um pouco de como iniciou sua carreira e até mesmo um pouco antes disso, que era o que a gente estava conversando, né? De momentos que te prepararam para a carreira na sua vida. Conta um pouco pra gente da sua história, né? Bom, é longa, né? Não sou mais tão novinho. Quando eu comecei a minha história, quando eu era garoto, eu acho que é importante ressaltar esse ponto. Sofri um acidente de carro, eu tinha uns 7 anos de idade. Foi um acidente bastante grave, fiquei 40 dias em coma e aproximadamente um ano de forma de acesso restrito, morando num quarto. Tinha hospital e uma parte disso dentro da minha casa. Mas ali, Jean, apareceu um momento inovador na minha vida, uma luz. Para que eu conseguisse me interagir e fazer parte do grupo dos meus colegas na escola, eu precisava me sobressair de alguma forma. Então eu comecei a estudar matemática. Matemática era um diferencial para mim. Isso começou a me propiciar uma diferenciação. Comecei a participar de Olimpíadas de Matemática, comecei a desenvolver um raciocínio lógico avançado e daí foi um upgrade, né, para uma série de resoluções e caminhos que eu tomei na minha vida. Bacana. E você fez faculdade do que mesmo, Adelson? Bom, eu fiz algumas faculdades, né? Eu na ocasião, sou filho de comerciantes, né? Estudei matemática, estudei mecânica, estudei física nuclear. Depois, com o passar do tempo, eu tracei planos de me tornar um profissional mais acadêmico, fiz MBA em gestão e depois fiz mestrado em administração de empresas. Muito bom. E eu vejo que a matemática, sem dúvida, foi uma base importantíssima de tudo isso, né? Mas me fala um pouco na contribuição na sua carreira, né? Como foi esse desenvolvimento em grandes empresas também, suas passagens em diversas empresas conhecidas aí no mercado? Boa pergunta. A vida é feita de propósitos, né? Você começa a traçar alguns propósitos no decorrer da caminhada. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu estudava num colégio preparatório de cadete. Eu tive um professor que fez uma brincadeira, um exercício, propondo que a gente traçasse, registrasse os principais sonhos que a gente teria na nossa vida. Na sequência, ele sugeriu que a gente colocasse uma idade que isso acontecesse. Então você poderia colocar qualquer coisa, ir à Lua, por exemplo, fazer um mergulho de profundidade no oceano, enfim. Eu tracei 15 objetivos na minha vida. E depois eu coloquei as idades. Na sequência, ele sugeriu que a gente pensasse como que a gente chegaria nesses objetivos. E sem querer, eu tive com 16 anos de idade a primeira experiência do que é uma definição de um objetivo, de como traçar metas para se atingir o objetivo. E aí foi muito fácil já, eu comecei a trabalhar de uma forma, construindo a minha vida, olhando assim, todo dia de manhã eu me perguntava assim, o que eu estou fazendo para atingir os meus objetivos? E nisso eu fui me
programando, fui desenvolvendo a minha carreira nesse eixo. A gente pode aprender diversas lições nisso, né, Adelson? Tanto planejamento, quanto propósito, quanto foco, né? O fato de você acordar de manhã e se perguntar o que eu vou fazer hoje para atingir esse objetivo e não perder o foco no objetivo, né, já é, e ainda mais ter começado isso e aprendido isso com 16 anos de idade, juntado com um raciocínio lógico-matemático, tinha tudo para dar certo. Né? Mas claro que a carreira não é linear, né, Adelson? E como é que foi isso dentro das empresas, né? Como é que você entrou dentro das empresas? Como é que você construiu uma carreira de sucesso dentro das empresas que você passou? É curioso a gente olhar para essa pergunta olhando para trás, né? A gente sempre tem um pouco de receio, sempre quando a gente olha um pouquinho para os próximos 30 anos. Né? Hoje eu tenho um propósito que depois eu vou dividir com vocês para os meus próximos 30 anos. Mas quando eu tinha 16 anos, a grande obra no Brasil chamava Itaipu, usina de Itaipu, a hidrelétrica. Eu tinha 16 anos, não tinha histórico na minha família de engenheiro, não sabia exatamente como entrar nisso, mas eu comecei a me dedicar aos estudos no propósito de entrar e participar de alguma forma dentro de uma empresa como essa. Esse foi meu primeiro grande desafio. Me esforcei muito para entrar numa empresa, que era a maior empresa da engenharia da energia na ocasião. Eu estava no meu segundo, terceiro ano de faculdade. Ali foi a minha primeira grande mudança, foi quando eu comecei a entender exatamente como que funciona dentro do ciclo da gente o poder que todas as pessoas possuem quando elas têm um ideal, quando elas têm um propósito claro. Essa foi a primeira escalada. Então, com 22 anos, eu estava numa multinacional, trabalhando, claro, eu não era engenheiro, ainda era um cargo de administrador de contratos, mas eu estava numa multinacional, mas eu já tinha subido o primeiro elo da escada. Daí para frente foi mais fácil, né? Porque você sabe que ali você descobre que tudo é possível. Basta você ter um propósito claro, estabelecer isso como um objetivo com prazos e estabelecer metas e começar a trabalhar nessas metas diariamente, como você colocou. Né? Todo dia que você olhar e se perguntar o que eu estou fazendo para atingir o meu objetivo. Muito bacana. E você passou por algumas outras multinacionais também ao longo dos anos, né? Foram quantos anos de carreira como empregado, ou seja, trabalhando para multinacionais? E depois eu queria que você falasse o que você aprendeu, principalmente trabalhando para estrangeiros e aprendeu com essas outras culturas. Eu tive um pouco de sorte, vamos colocar assim. Eu gosto dessa palavra sorte, que eu acho que ela sempre me acompanha. Tudo bem que eu trabalho bastante, estudo bastante, mas eu acho que ela me acompanha também. Primeira empresa que eu trabalhei 7 anos, uma alta dedicação, mas, como eu disse, a gente sempre tem que olhar para frente. E com o passar do tempo, você começa a olhar quais são as tendências do mercado. Na ocasião, por exemplo, eu trabalhava numa empresa de bens de capital. E o Brasil, naquela época, parou de se investir em grandes obras de infraestrutura no país. Isso foi na década de 90, mais ou menos. Foi quando eu tomei a decisão, então, de ir para o varejo. O varejo, na minha opinião, não teria crise. Então eu fiz uma transição radical na minha vida, que largar uma empresa de sucesso mundialmente, de empresa de bem de capital, fiz uma travessia. Foi a primeira vez que eu fiz uma travessia na minha vida. Saí de uma empresa estruturada de bens de capital para uma empresa de varejo. E naquela época foi considerado por alguns colegas, né, como um downgrade na minha carreira. Mas daí eu fiz uma grande alavancagem. Fiquei 15 anos nessa segunda empresa. Hoje é a principal marca desse segmento de bens duráveis no Brasil, de eletrodomésticos. Foi uma empresa que me ensinou, eu entrei nessa empresa como técnico, né, responsável pelo pós-venda de uma área, e saí dessa empresa como o principal responsável pela área comercial.
Então eu fiz uma transição que passou da área técnica, passei pelo marketing e vendas, me posicionei, me consolidei como um head da operação comercial. Como que se faz isso? Muito trabalho, uma abertura e flexibilidade, dedicação e disciplina. E daí mudei para uma outra multinacional, acho que é importante ressaltar também. Chegou um momento na carreira que eu fiquei um pouco descontente e eu queria ganhar o mundo, né? Eu estava muito focado na operação no Brasil. Então eu fiz um outro grande passo, que foi mudar para uma multinacional. Hoje é a maior empresa de tecnologia no mundo. Então migrei para essa empresa, trabalhei lá 8 anos. Então nesses meus 30 anos como executivo de empresa, eu tive a experiência de vários tipos de negócio dentro da empresa. E nessa última empresa eu passava a maior parte do tempo dentro de um avião do que dentro do Brasil, mas foi uma experiência incrível. E quanto esse aprendizado com outras culturas, né? O que você pode dizer para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, que te marcou desse aprendizado todo com essas outras culturas, inclusive com a cultura coreana, né? Você chegou a trabalhar nessa multinacional coreana. O que te marcou mais dessas culturas como um todo? Olha, o mundo é surpreendente, né? A gente tem dentro das diferentes culturas no mundo. Inclusive escrevi um artigo acadêmico recentemente falando sobre a questão da diferença cultural entre o Brasil e os países asiáticos. A gente tem muito que aprender com os asiáticos. Questão de disciplina, foco, direcionamento. São países, né? Eu englobo não só a Coreia, mas a China e o Japão. Tem no seu DNA um ponto fundamental, que é a questão da educação, e outro ponto fundamental para qualquer sociedade no mundo, que é a geração de emprego. Tem que gerar emprego para a família, suprir a família de alimento básico e valores, investir em educação. Esses são os parâmetros fundamentais para uma sociedade que quer dar certo. A Coreia, há 20 e pouco, quase 30 anos atrás, era um país menosprezado. No início da década de 80, as pessoas riam quando falavam de um relógio japonês. Lembra? Não sei se você... Bom, não é da sua época já. Mas as pessoas riam. Em menos de uma década depois, os melhores produtos do mundo eram japoneses. O mesmo aconteceu com os coreanos, o mesmo está acontecendo hoje com os chineses. Essa disciplina, dedicação e esse trabalho focado de uma forma até um pouco mais agressiva, competitiva na parte da educação, transforma uma sociedade. Quer mudar uma sociedade? Invista em trabalho para a família, invista em educação para os filhos. Uma curiosidade, né? Eu vejo, a gente se conhece já há algum tempo, eu posso dizer um pouco de uma qualidade que eu vejo e admiro, né? Que é realmente se provocar o tempo todo, de sair da zona de conforto, de buscar novas atividades, novos desafios. Então, sem dúvida, eu vejo isso ao longo da sua carreira, vejo isso te movendo também, mas ao mesmo tempo eu vejo também uma mente bem aberta, né? Porque a cultura diferente, acredito que muitos que você conheceu não se adaptaram. E além dessa qualidade, então, de se provocar, de sair da zona de conforto, você acredita que a adaptação, ser uma pessoa adaptável e principalmente, né, humilde, de aprender com essas outras culturas, foi também o que te ajudou a fazer essa carreira em empresas estrangeiras e te ajudou em geral na sua carreira como um todo? Olha, olhando um pouquinho para trás e fazendo uma reflexão, eu vejo uma das primeiras coisas que eu aprendi na vida com os asiáticos é o seguinte: mude tudo na sua vida, tudo. Mude sempre, mude tudo. Só não mude uma coisa, a família. Família traz os seus laços, traz a sua estrutura, os seus valores. O resto você muda. Importante você criar esse espírito de mudança. A mudança ela é necessária. A mudança ela traz para você aquela energia, aquele frio na barriga todos os dias.
Eu costumo brincar, né? E eu falo isso, e a gente falou até um pouquinho, já um pouco de forma informal em outros momentos, que a gente possui ciclos, né? Basta você olhar de forma introspectiva para você mesmo, você vai ver, olhando para trás, que todas as pessoas possuem ciclos. Ciclos de 5 anos, 6 anos, 4 anos, 8 anos. Tem pessoa que muda de emprego, tem pessoa que muda de vida e tal. Eu tenho os meus ciclos, né? Então, eu fui descobrir isso depois, quando eu comecei a chegar próximo dos 50 anos. Eu comecei a olhar para trás e falei, olha, tem alguma coisa que me incomoda. Essa última empresa que eu saí, para você ter uma ideia, eu tive que fazer terapia para sair, porque eu era um workaholic. Mas eu tenho um projeto, um propósito maior, que está naqueles 15, viu, Jean? 15 tópicos que você os objetivos que eu escrevi com 16 anos, que ainda vou chegar lá, que eu coloquei quando eu chegasse aos 60 anos. E aí eu falei, olha, para eu chegar nisso nos 60 anos, tá longe ainda, não tá perto não. Mas eu precisava romper com um modelo que estava me engessando para esse propósito. E a vida ia ficar muito sem graça se a gente não tivesse grandes propósitos. Bacana. Eu acho que o propósito é o que move as pessoas, né? E muito bom que você desenhou os seus propósitos muito cedo e foi fiel aos propósitos, né? Ao longo do caminho eu vejo também que as pessoas se perdem, né? Dos próprios propósitos, né? Seja pela dificuldade de atingi-los, ou seja, por ouvir tantos nãos, né? Tem muita gente que fala da torcida contra, né? E acredito que todo mundo tem, né? Você deve ter tido muitos concorrentes que torciam contra, mas se manteve fiel ao seu propósito, né? E dentro do seu... A gente fala muito de propósito como no sentido de objetivo, de metas. Agora, no sentido do verdadeiro propósito, né? O que te move de verdade, Adelson? O que faz você se apegar tanto a essas realizações que você deseja, essa força que quando você acorda de manhã com sono, cansado, às vezes de um dia puxado anterior, mas você olha e fala, não, eu tenho que fazer isso, eu preciso, eu quero. O que é esse propósito verdadeiro que te move? Tem várias pilares para esse propósito. Mas eu acho que o mais importante a gente considerar existe algo dentro da gente. Eu sou um cristão, né? Tenho valores cristãos e tenho a minha família do meu lado. É fundamental, quando você olha do ponto de vista de como um ser humano, você deixar um legado para a sociedade, né? A vida não é só o que a gente está passando aqui. É importante que você construa para a sociedade, construa para os seus filhos, para os seus netos, uma sociedade melhor. E para isso, e não é só dinheiro, até porque caixão não tem gaveta, viu, Jean? Vai juntar um monte de dinheiro, vai querer levar embora, vai ficar aqui. E dinheiro aqui só vai arrumar briga para filho e parente. O negócio é você deixar um legado, um propósito, algo que as pessoas vão lembrar de você de forma boa. E aí esses valores que eu comentei aqui, valores de família, valor de religião, independente qual seja, ela te traz esses propósitos. E é isso que eu sempre chamo a atenção. Quando eu acordo de manhã, às vezes eu estou um pouco desanimado, porque nem tudo dá certo, nem tudo acontece como a gente quer. Eu olho e falo, eu vou vencer. Então, eu trabalho todo dia. Vou fazer um comentário importante, que eu estou passando uma nova transição. Quando eu fiz 50 anos, eu tomei a decisão de largar a indústria e seguir minha carreira de empreendedor e de homem público. Quando eu tomei essa decisão, olha que curioso, eu tracei um plano miserável de sofrer 3 anos. Não contava com a pandemia, com os efeitos de crise, porque tem algumas incertezas que você pode até imaginar que vão acontecer, mas é difícil de você prever. O fato é que você acorda de manhã com um propósito claro, começa a trabalhar para esse propósito
e com a convicção que vai dar certo. Eu não tenho dúvida que vai dar certo esse meu projeto. Não tenho a menor dúvida. Toda vez que eu me desanimo, eu olho e falo, isso vai dar certo, é só uma questão de tempo. E eu acho que é isso. Todas as pessoas, isso eu aprendi também muito com os asiáticos, você tem um propósito maior, como a sociedade. E é por aí que nós temos que caminhar. Bacana. Eu lembro muito de uma definição que um colega uma vez me passou, né, sobre a própria fé, né? As pessoas definem fé como uma crença religiosa, né? E se a gente pegar mesmo na definição da fé no dicionário, é a certeza daquilo que você não vê. Não é nem acreditar no que você não vê, é a certeza. E se a gente pegar as suas palavras, a gente pode dizer que você é um homem de muita fé. Porque você realmente traçou projetos de vida e acreditou com todas as suas forças nele e fez com que muitos deles acontecessem, né? Os outros são questão de tempo. O tempo, se a gente tiver paciência, eu acredito que ele trabalha ao nosso favor, né? Agora, me fala um pouco mais dessa transição da saída do mundo de funcionário, deixar de ser funcionário e ser empreendedor. Em que momento você se tornou empreendedor e o que te moveu para isso? Foi as muitas horas, as muitas viagens? O que Eu vou só dar um passinho para dar dois para frente. Maravilha. O segredo de um grande executivo nada mais é do aquele profissional que assume riscos. Toma decisão. Certo ou errado, ele toma decisão. Quando ele toma decisão e acerta, ele é um bom executivo. Quando ele erra, normalmente é demitido. A gente vai errar sempre. A gente vai acertar também. Mas o mais importante dentro de uma empresa, dentro de uma organização, é você criar um time. É você criar uma equipe comprometida com o seu objetivo e comprometida com os acionistas, que, no final de contas, são eles que vão garantir os nossos salários. Sim. Quando você faz isso, a empresa respira de forma produtiva. Então, assim, olhando para trás, eu construí a minha carreira com e por meio de pessoas. Eu fiz isso a minha vida inteira. Agora, eu preciso, na verdade, construir algo maior, construir um exemplo para os meus filhos e deixar um legado para a sociedade. Esses dois propósitos que faz com que eu mude. Porque eu poderia continuar na indústria, era mais cômodo, mais tranquilo, você tem status, você tem uma vida teoricamente mais atraente, cheia de benefícios, mas, como eu disse para você um pouco antes, não adianta levar dinheiro, você tem que levar para a sua próxima vida uma história bonita, né? E eu acho que todo mundo tem que construir a sua história. E se você perguntar para cada um hoje, cada um tem uma história bacana para se falar, mas ela precisa se focar nessa história, não dispersar muito, né? Maravilha, bacana. E além dessa transição, né, de sair de grandes empresas, se tornar empresário, fazer um papel gerando riqueza como empresário, e aí depois te peço até, caso seja interessante dizer um pouco dos diversos ramos que você atua, né? Mas também teve a sua carreira no mundo político, que começou mais recentemente dentro da sua história como um todo, também a fim de atingir esses grandes objetivos, né? Com isso, eu queria que você falasse um pouco dessa mudança mais recente também e desses diversos negócios, para que as pessoas entendam como o Anselmo é uma pessoa, o Adelson é uma pessoa que atua em diversos segmentos, que busca trazer a riqueza para a sociedade de diversas formas como empresário, porque o empresário ele gera oportunidade para outras pessoas, assim como na carreira política, também trazendo toda essa bagagem que ele tem para ainda levar maiores benefícios para a sociedade num termo mais amplo.
Eu vou citar aqui um atleta que eu gosto muito, que é o jogador de basquete Oscar, que foi um ícone na minha geração. Uma vez perguntaram para ele qual era o segredo do Oscar, do jogador Oscar. Por que ele era o mão santa, né, no Mundialito e nas Olimpíadas? Qual era a diferença dele para os outros jogadores de basquete? Ele dizia o seguinte, olha, quando termina o treino, eu faço mais 200 arremessos. A vida é feita de treino. Quando eu tomei a decisão de largar o mundo corporativo e virar empreendedor e virar um homem público, eu assumi esses riscos, assumi os erros. Eu sabia que ia errar muito, e estou errando ainda, eu erro todo dia. Mas todos os erros que eu tenho cometido, eles são previamente previstos. O que eu quero dizer? Eu comprei uma loja no shopping, fiz um investimento lá. Eu sabia que eu não ia muito longe com uma loja no shopping, porque eu sei, não é o meu métier, não tenho know-how nisso. Para você tocar um negócio, você tem que aprender, incorporar aquilo, desenvolver esse espírito e com disciplina crescer. Abrir um restaurante aqui, eu estou falando da maioria das pessoas, mas é difícil, é muito complicado. O retorno de um negócio demora 2, 3, 4, 5 anos e eu preciso de dinheiro para pagar as minhas contas no mesmo mês. É muito difícil essa conta. O que é mais importante é quando você fazer algum investimento, você cuidar do negócio chamado caixa. Isso é o fundamental do empreendedor. E olhar de um planejamento de médio prazo. Médio prazo que eu digo são 5 anos. Não dá para você fazer nada olhando num horizonte de 1, 2 anos. Sempre olhe para 5 anos. Eu não estou preparado para ser empreendedor agora, não seja. Não arrisque se você não tem esse olhar no horizonte de médio prazo. Arrisque olhando dentro de um horizonte factível, que você consegue trabalhar. Assim você consegue mudar, você consegue fazer o que você quiser. Bem, Adelson, a gente está chegando já no momento final da entrevista e tem uma pergunta que eu sempre faço aos entrevistados, né? Da sua carreira como um todo, qual foi o seu momento de quebra de paradigma ou momentos que você gostaria de ressaltar aqui e qual o principal recado ou o principal ensinamento que você gostaria de deixar para o nosso público? São muitos momentos difíceis e muitos momentos de romper paradigma, né? Mas eu acho que é importante você olhar para o seguinte, eu aprendi isso na engenharia. Dentro do plano você precisa de um tripé, sempre um tripé. O tripé, na verdade, ele é o que te dá mais sustentação dentro de um plano. Quando você traçar um objetivo, e isso eu trouxe para a minha vida, pense sempre nesse tripé. Eu quero fazer um projeto, olhe quais são os tripés de sustentação para o seu objetivo. Pode ser a família, pode ser a religião, pode ser um emprego, pode ser várias coisas. Mas sempre olhe do ponto de vista do tripé. Você sempre vai precisar de 3 apoios para te dar suporte. Isso vai fazer uma diferença maluca na sua vida. Só tem um detalhe, e uma coisa que eu gosto sempre de falar, arrisque. Arrisque sempre. O não a gente já tem, a gente sabe que vai ser difícil, a gente sabe que poucos chegam lá, né? Não tem um monte de jogadores de futebol de sucesso, mas existem muitos atletas que chegam muito longe graças a essa insistência, persistência e resiliência. Adelson, muito obrigado por ter deixado esses grandes ensinamentos aqui, por ter aberto um pouco da sua vida, de certa forma, da sua carreira, para todos aqueles que nos assistem. E nós também lhe desejamos muito sucesso, que pessoas que tenham realmente interesse real como você, de fazer algo pela sociedade, que tenham cada vez mais sucesso como isso. E eu peço a todos vocês que continuem nos assistindo, quebrando paradigmas na AWC Channel. Uma boa noite de coração a todos vocês. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade.